Olá pessoal, vamos falar um pouquinho nessa aula sobre o sistema geodésico local. Bom, então, esse sistema de coordenadas geodésico local é um sistema usado para representar as coordenadas obtidas em um sistema geodésico a nível local. Então, trata-se de um conjunto de coordenadas geodésicas tridimensional que é muito usado em levantamentos locais. Então, eu quero sair de um sistema de coordenadas global, um XYZ, φ lambda h global, para um sistema local, de forma que eu possa ter mais precisão nos cálculos obtidos em uma certa região. Esse sistema de coordenadas ele vem sendo utilizado muito recentemente no Brasil para fins de georreferenciamento de imóveis rurais. Nós vamos comentar um pouco que a norma, o manual de posicionamento, o manual técnico do INCRA traz a necessidade de utilização desse sistema para o cálculo de áreas das propriedades rurais. Então, é necessário que se transforme coordenadas obtidas do perímetro do terreno, da propriedade rural, para esse sistema, para que se possa calcular as áreas. Bom, o sistema de coordenadas locais ele é um sistema cartesiano que tem origem em um ponto P com coordenadas geodésicas globais conhecido. Ponto esse que vai estar localizado, em geral, na região central que vai ser mapeada. Tá? Então, nós temos aqui nessa figura uma representação do elipsoide. Aqui nós temos os eixos x, y, z cartesianos globais, né? Então, coordenadas geodésicas cartesianas. E eu vou definir um sistema de coordenadas. Então, suponho que eu queira mapear uma certa região. Eu defino um ponto central dessa região para servir como meu ponto de origem desse sistema. Assim como nós fazíamos lá no sistema topográfico local, né, que é muito conhecido e a gente trabalha em topografia. Né? Se define um ponto origem. No caso do sistema topográfico local, se estabelece uma coordenada de partida para aquele ponto origem e todas as suas coordenadas vão ser calculadas em função daquela coordenada do ponto origem. A diferença aqui é que nós estamos estabelecendo um ponto origem aqui com uma coordenada geodésica curvilínea, uma latitude e uma longitude. Né? Então eu vou ter aqui o meu ponto origem, com latitude, longitude e altitude geométrica, associado a um determinado elipsoide. A partir desse ponto origem é que nós vamos traçar os eixos cartesianos desse sistema geodésico local. O eixo E, ele vai apontar para a direção este, tá? Então estaria apontando aqui na direção este. O eixo M para a direção norte, ou seja, ele vai ser tangente ao meridiano nesse ponto origem, né? E o eixo e a componente U, ela vai estar alinhada com a normal que passa desse ponto. Tá? Então ele é um prolongamento da direção normal. Então, a partir daqui é dessa forma que eu defino um sistema geodésico local. Como ele depende das coordenadas geodésicas desse ponto origem, obviamente ele depende do elipsoide, porque se eu mudo o elipsoide desse ponto origem, mudam-se as coordenadas e aí eu tenho um novo sistema
geodésico local. Né? Algumas aplicações. Ele é muito usado no georreferenciamento de imóveis rurais, como eu disse. A norma técnica do INCRA, ela traz como necessidade de para o cálculo de coordenadas, aliás, para o cálculo de áreas, que se transforme as coordenadas dos vértices definidores do imóvel para um sistema geodésico local. E aí, a partir desse sistema geodésico local, das coordenadas E e N, que a gente faça o cálculo das áreas. Tá? Então, é muito importante que se faça isso. Uma outra aplicação muito utilizada é para o cálculo de erros planimétricos e altimétricos. Né? Então, quando eu tenho erros associados a coordenadas geodésicas cartesianas, x, y, z, a gente não consegue diferenciar o que é planimétrico do que é altimétrico. Então, eu cometi um erro de tantos metros em x, tantos metros em y, tantos metros em z. Tá? Eu não consigo saber qual parte desse erro está associada ao erro planimétrico e qual parte é em relação à altitude, altimétrico. Então eu posso transformar esse erro em x, erro em y, erro em z para o sistema geodésico local, e aí eu passo a ter um erro em E, um erro em N, e a composição desses erros em E e em N me dá o erro planimétrico, e eu vou ter um erro em U, que vai me dar o erro altimétrico. Tá? Então ele é muito usado também nesse sentido. Bom, como que é feita a transformação do sistema para outro? Então nós temos aqui, ó, E, N e U é o vetor representando as coordenadas no sistema geodésico local, né? Componente E, componente N e componente U. Para a gente poder calcular esse erro, essas coordenadas, nós precisamos conhecer alguns elementos. Inicialmente, as coordenadas x0, y0, z0, que são coordenadas cartesianas do ponto origem do sistema geodésico local. Então, esse ponto origem aqui, eu preciso conhecer as suas coordenadas, aqui dadas no formato cartesiano. Em geral, no caso do georreferenciamento de imóveis, por exemplo, o que se pede na norma técnica é que se calcule esse XYZ inicial a partir de uma média das coordenadas XYZ dos vértices dos imóveis. Né? Então, faça uma média, calcule x0, y0, z0. A partir de x0, y0, z0, eu posso transformar essa coordenada para φ lambda. E aí eu vou ter um φ0 lambda 0, que seriam as coordenadas desse ponto origem, só que agora no formato curvilíneo. Então, a partir desses elementos, é que nós vamos calcular aqui, ó, uma matriz de rotação, que é essa matriz 3×3, onde eu vou aplicar aqui, ó, menos o seno da longitude 0, cosseno da longitude 0, aqui é 0, menos seno da latitude 0, cosseno da longitude 0, e assim por diante. Então eu calculo uma matriz de rotação. E aí, x, y, z são as coordenadas de um ponto qualquer, que estão no formato cartesiano global, e eu quero transformar para ENU. Então, para a transformação de um conjunto de pontos, com um sistema geodésico local com uma origem definida, basta eu entrar com x, y, z, fazer esse cálculo, eu vou ter ENU.
Vamos ver um exemplo aqui aplicado ao georreferenciamento. Tá? Então, nós temos uma propriedade rural com coordenadas geodésicas em sigas 2000. Né? Então, aqui eu tenho latitude e longitude para 4 vértices, né, dessa propriedade. Eu tenho x, y, z também. Né? Então, apenas no formato, em 2 formatos. E nós queremos transformar essas coordenadas para o sistema geodésico local. Bom, primeira coisa, então, é calcular a coordenada do ponto origem. Então, conforme a norma do INCRA, essas coordenadas devem ser calculadas fazendo-se a média das coordenadas cartesianas dos vértices que definem a propriedade. Então, esse x0 aqui, de 4.221.049,490 metros, é a média entre x do ponto 1, x do ponto 2, x do ponto 3, x do ponto 4. E assim foram calculados y0 e z0. Tá? Bom, feito isso, nós vamos transformar essas coordenadas x, y, z em latitude e longitude. Aí usando a formulação que nós já estamos acostumados a trabalhar, né, de cartesiano para geodésico, para geodésico curvilíneo. Né? Pode ser aquela fórmula iterativa ou a fórmula direta. Então eu vou ter aqui as coordenadas desse ponto origem nos 2 formatos. O próximo passo é aplicar, calcular a matriz de rotação. Então nós vamos pegar essa matriz de rotação, que é menos seno da longitude 0, cosseno da longitude 0, 0, e aí eu tenho os outros elementos. Vou substituir os valores de φ lambda 0 aqui. E aí eu vou ter essa matriz de rotação aqui. Então, a partir desses 4 pontos, eu defino o ponto origem e defino essa matriz de rotação. Agora é só aplicar a formulação, né, para os 4 pontos. Então, ENI para um determinado ponto, né, para um determinado ponto I, vai ser a matriz de rotação vezes um vetor das diferenças entre as coordenadas desse ponto e a coordenada do ponto origem. Né? Então, fazendo os cálculos, a gente chega a essas coordenadas. Olha lá. Então, a partir do ponto origem, a gente vai ter, por exemplo, o ponto 1, ele está a menos 20, a menos 2.014,278 metros, né, do ponto origem. Né? Por que negativo? Porque ele está a oeste desse ponto. Né? Então, ele está 2.277 metros, 2 quilômetros e um pouco, né, a oeste do ponto origem. Ele está a 675,666 metros a norte do ponto origem. Né? E a sua altitude dá uma diferença aí de 5,6 centímetros da altitude do ponto origem. Tá? Outra coisa importante, a altitude que se adota para o cálculo desse ponto vai ser a altitude média do terreno também, né? Porque como nós calculamos x, y, z médio, né? Isso aqui acaba sendo a altitude média desse terreno. O ponto 3, por exemplo, ele está aqui, ó, a 2.234 metros a leste do ponto origem
e 980 metros a sul do ponto origem. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o cálculo. E aí, no caso do georreferenciamento, nós usaríamos essas coordenadas E e N para poder calcular a área da propriedade, aí usando a formulação de Gauss, né, que vocês viram lá em topografia. Eu repito esse último número aqui, faço a multiplicação cruzada e calculo a área da propriedade. Tá? Bom, é isso. Uma outra aplicação que nós poderíamos fazer aqui, pessoal, inclusive nós vimos quando trabalhamos lá com o VEMOS. O VEMOS ele nos apresenta os deslocamentos da placa sul-americana em ENU. Né? E para que a gente possa aplicar esses deslocamentos nas coordenadas, eu preciso transformar ela para x, y, z. Então, eu vou fazer uma transformação inversa a essa. Né? Ao invés de ser ENU, eu vou calcular x, y, z. Então, eu vou ter que ter essa matriz de rotação invertida, né? ENU subtraindo, somando, então, x0, y0, z0. Então, ela pode ser utilizada tanto de ENU para XYZ quanto de XYZ para ENU. Tá? Então é isso. Espero que tenha sido claro aqui na apresentação. Qualquer coisa estou à disposição. Obrigado.